Muito bem. O que eu vou fazer hoje é uma continuação do que eu comecei semana passada. Então, para talvez colocar todo mundo na mesma sincronia, semana passada eu falei sobre uma parábola, a parábola do semeador. É uma parábola longa. E por isso eu escolhi essa parábola para tratar ela separada. E a partir de agora a gente vai tratar as parábolas que são parábolas irmãs, parábolas gêmeas dessa parábola do semeador, uma continuidade. Então você já pode abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E antes nós vamos ver assim uma breve introdução a respeito do ministério de Cristo. Então Cristo, ele nasce, todos nós já sabemos a história, várias vezes a gente encena a história no Natal, né? E depois disso, então, nós temos um grande ato a respeito da vida de Jesus. Nós só temos uma informação dele aos 12 anos, quando se perde com os seus pais, né? Se perde dos seus pais, desculpem, lá em Jerusalém. E depois Jesus já aparece adulto e ele inicia seu ministério. O ministério de Jesus, ele começa com o seu batismo, o tempo do deserto, o seu batismo, as bodas de Caná, tudo isso é bem no início. E Jesus, então, desce para Jerusalém uma primeira vez e vai oferecer o reino a todas as pessoas. É nesse contexto que nós temos, por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, a purificação do templo, lá em João. Nós temos o retorno de Jesus em direção à Galileia, a mulher samaritana. Quando ele chega na Galileia, já começa a ser recebido por um grande número de pessoas. E aí essas pessoas fluem até Jesus, e Jesus vai operando um monte de milagres e tudo mais. E aí o ministério de Jesus começa a ficar grande, começa a crescer e começa, consequentemente, a incomodar, principalmente os líderes religiosos judeus de sua época. E depois dessa oferta que Jesus faz, então, a respeito do reino, ele começa a receber, então, grande resistência a respeito da oferta que ele faz para o reino. Então, se a gente parar para pensar, no final do capítulo 11 de Mateus, você não precisa abrir, eu só vou te explicar, mas se quiser pegar lá, Jesus faz o famoso chamado: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, certo? Final do capítulo 11. O capítulo 12 do Evangelho de Mateus é extremamente complexo, porque é um capítulo onde Jesus sofre grande rejeição ao seu ministério. Ele é chamado de possesso quando ele opera uma cura. Os judeus dizem, é por Satanás que ele opera essas curas, né? Ele também sofre um problema em que uma geração perversa pede um sinal para ele, e Jesus já tinha feito vários sinais, e ele diz assim: o único sinal que vocês receberão será o sinal de Jonas. A família de Jesus, ao ser avisada do seu comportamento, alguém talvez tenha dito para eles assim: vão lá fazer alguma coisa, esse cara está fora de controle. E a família de Jesus aparece no momento chamando ele, dizendo: vamos levar embora, ele deve estar maluco. É literalmente o que diz o texto. Maria e os irmãos de Jesus foram lá para tirar ele do meio do povo, dizendo: eu acho que ele não está no perfeito juízo. Então, a partir desse momento de grande resistência ao ministério de Jesus, Mateus vai nos trazer o capítulo 13. E o capítulo 13, então, nos introduz a ideia de que, a partir da sua rejeição, a partir do momento em que Jesus está sendo resistido, ele passa a ensinar a verdade do reino por meio de parábolas. E é aí que surgem essas 7 parábolas do capítulo 13, das quais uma nós já estudamos, hoje nós só vamos ver 6. Tá? Não se assusta, elas são realmente curtas, tá? Fica tranquilo, nós vamos ver 6 parábolas sim, tá? Porque a maior delas nós já vimos semana passada. Então a gente já vai entrar mais ou menos na coisa andando. E nós vimos semana passada, então, que o falar, ou explicar, ou expor o reino por parábolas, Jesus tem 4 objetivos principais. Primeiro é uma ilustração da verdade do reino como uma realidade espiritual. Então Jesus vai explicar por meio dessas parábolas que o reino, ele é uma verdade espiritual. Nesse momento, ela é real, ela é verdadeira, mas ela ainda é muito pequena. Ela está começando o seu desenvolvimento. Depois, para que os discípulos compreendam o seu trabalho. Por quê?
porque muitos dos discípulos perguntam para Jesus, mas o que acontece nessa parábola? E aí Jesus tinha que explicar a parábola para ele. A terceira verdade, próprio Jesus fala isso, usando as palavras de Isaías capítulo 6, é que o expor o reino por parábolas é o cumprimento da palavra profética, de que o reino seria exposto a um povo que não entenderia, que não o compreenderia na sua totalidade. Então, as parábolas têm isso. E por quarto, então, é esclarecer que esse reino está, sim, sendo implantado. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam um Messias. Então, não é novidade. O Jesus, ele não veio inaugurar algo novo. Todo judeu esperava o Messias. Mas o Messias, ele teria que vir de uma forma, talvez, no conceito judaico da época, ele tinha que vir com um grande exército, ele tinha que vir para dominar e derrotar militarmente todos os povos, com espada, com lança, com flecha. Ele teria que vir com uma coroa, ele tinha que ser poderoso e todo mundo devia se curvar-se a ele imediatamente. Então, o próprio João Batista, uma hora, manda dizendo assim, é tu mesmo que tinha que vir ou a gente tem que esperar outro? E os próprios discípulos, ao ver toda essa resistência, talvez estivessem pensando assim, puxa vida, mas se ele é o Messias, o nosso rabi já mostrou ser o Messias, por que o mundo não se curva diante dele? Ao contrário, resistem a ele, colocam pegadinhas para ele cair em algumas armadilhas e tudo mais. O que é que está acontecendo? Então, as parábolas também explicam isso. E é nesse contexto, então, que nós encontramos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde nós temos, então, as 7 parábolas, chamadas também de as parábolas do reino. 3 delas, ou melhor, 6, né? Elas são consideradas parábolas gêmeas, ou seja, as duas falam a respeito do mesmo tema. Então, quais são? A do semeador e a do joio e do trigo, que explicam o crescimento do reino, né? A parábola do grão de mostarda e do fermento, que explica como o reino inicia pequeno e insignificante até chegar à sua plenitude. A parábola do tesouro escondido e da pérola perdida explicam o valor do reino sobre o mundo. E, por última, fica sozinha ali, a parábola da rede de pesca, tá? Que explica como vai ser a consumação do reino. Então, das 7 parábolas, já vimos uma. Então, agora, nós já lemos, então, Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Agora, nós vamos ler a partir do versículo 24. Tá bom? Mas tenho sempre isso em contexto. Jesus teve a resistência a respeito do seu reino, ele começa a ensinar por parábolas, e ele já narrou a parábola do semeador. Tá bom? Então agora, nós vamos tirar o dedo do pause da semana passada e vamos continuar o capítulo 13 de Mateus dizendo assim. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no e em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão, por parábolas. Nada lhes dizia sem usar uma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta.
Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Então assentam-se, juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro boas, novas e coisas velhas. Então aqui nós encerramos essa parte de Jesus falando a respeito de parábolas. E nós vamos olhar agora um pouquinho de cada uma delas. E a primeira delas, então, são as parábolas de implantação, as parábolas em que o reino é semeado, em que o reino é oferecido. Então nós temos aí, agora voltamos para o versículo 1 do capítulo 13, e aí nós juntamos a parábola do joio com a parábola do semeador. A parábola do semeador com a parábola do joio. Note que essas duas parábolas aqui, Jesus está falando ao grande multidão e aos seus discípulos, a todo mundo junto. Tá? Vocês viram ali que tem uma parte interessante que a partir do versículo 36, então ele deixou a multidão e foi para casa. Ou a casa dele, em Cafarnaum, ou a casa de Pedro, em Cafarnaum. Tá? Mas Jesus estava em casa quando ele conta as outras parábolas. Então, até a parábola do fermento, Jesus está falando para o povo. A partir dali, ele está falando só para os discípulos. Tá bom? Então, as parábolas da implantação do reino. Parábola do semeador. Como nós vimos semana passada, as circunstâncias do mundo levam algumas pessoas à ignorância completa sobre o reino. Nós vimos aqui, quem é plantado na beira do caminho, vem Satanás e rouba a mensagem do reino e a pessoa não consegue entender. Ela diz: o que é esse negócio de evangelho? O quê? E você foi. O outro foi plantado em um terreno pedregoso, onde tinha pouca terra. Ele até, a semente germinou, criou raiz, parecia que ia surgir, de repente, você foi. Ué, o que aconteceu? Veio, ao mesmo tempo que veio nas primeiras dificuldades, o evangelho é abandonado. O terceiro, então, foi colocado entre os espinhos e a semente até germinou, mas foi sufocada. E diz que os espinhos, então, são as preocupações da vida e as ofertas desse mundo que sufocam o evangelho em nossa vida. Jesus fala no final da parábola que se as pessoas tivessem fé, elas entrariam no reino. Mas como não têm, elas não vão receber nada. Por que Jesus fala isso? É interessante que no final da parábola do semeador, Jesus fala assim: para aqueles que não entrarem no reino, até o que tem será tirado. Tu diz: puxa, mas o que eles têm? Jesus já explicou. Eles têm amor pelo reino, eles achavam que a vida que eles estavam levando era suficiente para alcançar o reino dos céus. Quem sabe alguns deles até tinham fé e eram religiosos e iam à igreja todo domingo achando que isso era suficiente. Então,
Eles achavam que tinha alguma coisa, mas eles não entram no reino. Então, até o que eles achavam que tem, isso lhes é tirado. E aqueles que têm, lhes é dado muito mais. Por quê? Porque eles entram no reino. Também o versículo 19 é interessante, porque ele explica também na parábola do semeador que o evangelho é algo que precisa ser compreendido. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com esse evangelho da emoção. O evangelho que nos emociona, a gente sai emocionado, mas na segunda-feira tu vai buscar e tu diz assim, puxa, e aí, o que é? Não sei, mas foi emocionante, espero voltar domingo que vem e sentir a mesma coisa. O evangelho não é algo que a gente vai sentir, é algo que tem que fazer, tem que entrar na nossa mente. Como já dizia o inspetor Poirot da Agatha Christie, massa cinzenta, células cinzentas, nós precisamos usá-las. O evangelho é a mesma coisa. O evangelho pode vir para o coração, ele pode emocionar, claro, ele deve fazer isso. Mas mais do que isso, ele precisa encontrar ninho na nossa mente. Ele precisa ser uma convicção. Por isso o evangelho precisa ser entendido, não só sentido emocionalmente. Ok? Então, depois disso vem a parábola do joio e do trigo. Lemos agora então. A parábola não é sobre a igreja. Eu já ouvi gente dizendo assim, não, porque essa parábola está falando da igreja, diz que na igreja tem joio e na igreja tem trigo. Não é assim que funciona. Olha bem o versículo 38, porque essa parábola é interessante porque ela começa no versículo 24, ela termina no versículo 30, mas ela recomeça na conversa de Jesus com os discípulos em casa a partir do versículo 36, quando eles perguntam, nos explica aquela parábola. E ela só vai terminar verdadeiramente no versículo 43. Então, é uma parábola que, para ser compreendida, nós temos que ler essas duas partes aí. Tá? E Jesus vai falar para eles o que no versículo 38? Olha só, o campo, que é onde a semente foi semeada, é o mundo. Então não é esse negócio, não, na igreja tem joio e na igreja tem trigo. No mundo tem joio, que é a boa semente que foi plantada, e também tem joio. Ah, mas na igreja pode ter? Ah, eu inverti? Então desculpa, peraí, o que eu falei? E como é que é? Então, no mundo a boa semente foi plantada por Deus, e é o trigo, e no mundo tem o joio, que foi semeado pelo inimigo. É isso que a mensagem está dizendo. Ah, então na igreja não tem? Nós podemos partir do princípio que talvez sim, porque assim como há pessoas que vêm para a igreja e florescem, que é aquela semente plantada na terra rala, provavelmente ela começou em alguma igreja, mas de repente ela murchou, saiu, abandonou e você foi embora. Assim como talvez a do espinho. Então nós temos que entender que talvez na igreja haja pessoas que não são trigo. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que a nossa luta é contra o mundo, não contra as pessoas da nossa igreja. Tá bom? Então a parábola é sobre o mundo. No mundo haverá opções enganosas de acesso a Deus. É isso que Jesus está explicando. No mundo vai haver pessoas que não terão comunhão com Deus e vão achar que o seu propósito, que o seu significado, que a sua identidade está em qualquer outra coisa. E é isso que os discípulos precisam aprender, porque era exatamente essas coisas pela qual o reino de Cristo estava sendo resistido pelas pessoas. Os religiosos não querem que Jesus implante seu reino, porque eles já têm a religião deles. E eles não querem que isso seja mexido. Ah, não, eu quero manter minha religião, não quero. Então, vamos deixar assim, vamos deixar Jesus de lado. Outros, por causa do dinheiro, nós temos que lembrar daquele chamado jovem, mas o homem rico que chega para Jesus, pede o que precisa para ganhar o reino dos céus. Jesus diz, se tu já tem obedecido tudo, que bom, agora só falta vender tudo que tu tem e me seguir, dar aos pobres e me seguir. E ele não segue Jesus. Então ele tem dinheiro como o seu ídolo, como o seu rei. Nós temos também o imperador romano, nós temos Herodes, o que está governando a parte de Samaria e da Galileia, nós temos o governador romano, Pôncio Pilatos, na parte da Judéia. Então nós temos que lembrar disso. Há pessoas, exatamente como a nossa sociedade, que vão procurar sua identidade em coisas e não em Cristo.
E Jesus está explicando para eles que é exatamente essa a diferença do joio e do trigo. O trabalho de separação e purificação dessa colheita vai pertencer única e exclusivamente a Deus. Nós cristãos não estamos aqui para nos tornarmos caçadores de joio. Nós estamos aqui para sermos trigo. Trigo não mata joio. Trigo cresce junto com o joio. E quando vem a colheita, o trigo vai para um celeiro bem guardado e o joio é separado e queimado. Então nós não estamos aqui para julgar as pessoas ao nosso redor. Nós estamos aqui para dizer quem faz parte e quem não faz parte do reino de Deus. Nós estamos aqui tão somente para que o reino do céu seja vivido no meio de nós, e isso nos faz trigo. Aquilo que o Rafa falou para nós na semana passada. Aquilo que o Rafa falou, nós somos embaixadores, uma embaixada do céu na terra. E nós não temos que tão somente ansiar ir para o céu, mas que aquilo que acontece no céu seja feito na terra. Aí lembramos a oração do Pai Nosso. E aí entendemos profundamente o que significa seja feito a tua vontade na terra, assim como no céu. Aí isso se torna realmente profundo. Então cabe à igreja apenas evangelizar, continuar multiplicando a semente que ela recebeu. E então, como discípulos, nós precisamos conviver com essa questão, com essa dualidade. Então nós vamos sair daqui e o nosso vizinho talvez não encontrou Jesus, não tenha sua identidade em Jesus. Talvez pense que o seu significado e o seu eu está em coisas. Ok, nós vamos continuar semeando. Então essas são as duas parábolas gêmeas a respeito da implantação do reino. A do semeador e a do joio e do trigo. Agora vem mais duas parábolas que Jesus fala com os discípulos e todo mundo ali, que vai do versículo 31 até o versículo 35. A parábola do grão de mostarda. Aí, eu estou parado aqui, né? Olha só. Aí, estamos aqui. Muito bem. E a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda, versículo 31 e 32. Como elas são bem curtinhas, dá para ler de novo. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre as sementes, quando cresce e torna-se uma das maiores plantas, atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos nos seus ramos. O reino começa pequeno. Nesse momento aqui, o reino tem os 12, aqueles que Jesus escolheu, e vai ficar menor ainda. Vai ficar menor porque quando Jesus for crucificado, diante dele só vai sobrar João. Quando ele for julgado, João e Pedro se infiltram no meio do julgamento, Pedro ainda nega ele 3 vezes. Depois disso, desses 12 aqui, Judas ainda vai se matar depois da crucificação. O reino vai ficar menor do que eles estão vendo. E é isso que Jesus está alertando a essas pessoas. O reino começa pequeno. As coisas pequenas, elas são importantes para o reino. E aí agora eu quero te lembrar como é que você frutificou, cresceu e nasceu no reino. Eu não sou contra grandes eventos gospel acontecendo em um monte de lugar por aí. Não sou contra, sou bem a favor. Mas se tudo o que acontece no mundo gospel são esses grandes eventos, o que fazer com aquela visita que você vai fazer para o teu vizinho? O que fazer com aquele cafezinho que você vai tomar com alguém que ainda não conhece Jesus? E explicar o reino. O que fazer com aquela pessoa que está no trabalho, de repente triste, você percebe, você acolhe e por meio de uma conversa você pode explicar o reino de Deus para ela? O que acontece quando a gente pode ajudar uma pessoa ou falar do reino para uma pessoa que nós encontramos na rua? Isso é importante. Quantos de vocês aqui foram alcançados para Jesus Cristo num grande evento gospel? Pode levantar a mão. Pode, se você foi, pode levantar a mão, não tem problema. Pois é. Percebem como as coisas pequenas são importantes? E aí a gente esquece que a nossa vida é o meio pelo qual a semente se propaga. No meu dia a dia, nas minhas conversas pequenas, nos meus momentos mais íntimos com algumas pessoas, o reino é apresentado, o reino é esclarecido, o reino é oferecido, o reino é conhecido de uma forma maior. E é isso que nós temos que aprender. Nós somos os pequenos grãos de mostarda. Nós somos os pequenos grãos de mostarda.
Talvez as igrejas, quando se reúnem no domingo, sejam a planta já desenvolvida. E talvez algumas comunidades tenham 100, algumas comunidades têm 200, 400, 1.600, 5.000 pessoas. Talvez ali essas comunidades sejam o grande pé de mostarda. Mas eu e você, no nosso dia a dia, somos essas pequenas sementes que levamos a verdade do Evangelho. Então, se nós crermos que as coisas grandes acontecem só quando um grande evento gospel acontece, nós estamos perdendo a maior parte do reino acontecendo na minha vida, na vida do meu vizinho, na vida do meu amigo, na vida da pessoa que está ao meu redor. Então, você e eu somos esses pequenos grãozinhos de mostarda. Então, nós não podemos subestimar a importância que nós temos diante do reino. O reino dos céus não é só feito por grandes homens de Deus, como Lutero, como Calvino, como John Knox, e aí podemos elencar os vários nomes da teologia cristã. Agostinho de Hipona, Ambrósio, aí a gente pode pegar um monte de gente. O reino de Deus é feito quando você levanta da sua cama e vai interagir com todas as pessoas que você vai interagir naquele dia. É isso. Para você, o reino de Deus só está em stand-by quando você está dormindo. Se não, o reino de Deus está acontecendo. Essa é a verdade. Assim também Jesus agora vai falar a parábola do fermento. Parábola do fermento. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Eu espero que todos vocês aqui já tenham feito algum tipo de bolo, pão, coisa fermentada. Espero, porque isso é bastante importante. Saber se alimentar, saber produzir sua própria alimentação é algo que nos capacita para vivermos. Então a gente não pode só ir para o mercado comprar coisa, a gente tem que saber fazer. Isso é primordial. Mas, se você já fez alguma coisa, você vai ver que entre os ingredientes, uma das menores quantidades que você utiliza é a de fermento em proporção. Às vezes está lá escrito assim, 250 gramas de farinha, 1 copo de leite, ou água morna, ou não sei o quê. E você vai indo, vai diminuindo, de repente uma pitada de sal, e em geral é uma colherzinha de fermento. E essa colherinha é o suficiente para fazer a coisa cuspir para fora. Lá em casa, esses dias, eu fiz um bolinho, e eu botei muita farinha, o bolinho transbordou do negócio. Ficou horrível. Por quê? Porque eu botei muito fermento. O fermento é pouco, mas leveda uma quantidade grande de massa. Deus não opera somente nos templos, nos grandes encontros, nas grandes movimentações de pessoa. Deus opera na cozinha, Deus opera na sala, Deus opera num quarto de hospital, Deus opera numa conversa, em um café. E isso é fermento suficiente para transformar o reino de Deus. Aqueles 12 que começaram o reino dos céus, e que depois entra Paulo, Matias, junto ao grupo de apóstolos, ele cresce de tal forma que vira uma das maiores representações religiosas do mundo. E se juntarmos todas as expressões de cristianismo, protestantes, católicos romanos e igreja ortodoxa, nós temos a maior quantidade de pessoas religiosas no mundo. Naquela pequena quantidade de pessoas que foram corajosas e que investiram sua vida no reino e proporcionaram tudo isso. Então a gente não pode ficar iludido com as grandes luzes. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ir. Eu só estou dizendo para a gente tomar cuidado. Que a maior parte do que acontece diante de Deus é coisas pequenas acontecendo no dia a dia. Não tem música de louvor, não tem luz apagando e acendendo, não tem parede preta, não tem microfone, não tem um pastor pregando, mas tem alguém vivendo sua vida. É assim que o evangelho acontece. É assim que o evangelho funciona. Quando nós institucionalizamos o cristianismo, nós começamos com o decréscimo do reino de Deus acontecendo.
Isso foi uma das coisas que aconteceu muito, principalmente na América do Norte e Europa, quando todo o trabalho da igreja passou a ser dado para os presbíteros, pastores, pregadores, grandes campanhas evangelísticas que movimentavam estádios e tudo mais. E aí o povo olhou e disse, então nosso trabalho agora é só sentar e deixar a coisa acontecer. Olha que legal. Alguém vem aqui, alguém vai falar alguma coisa. E é isso que às vezes nós erramos. Porque nós é que somos os grãos de mostarda e o fermento que vai fazer com que o reino de Deus cresça. Agora, Jesus vai falar com os seus discípulos. E além da explicação do joio, Jesus vai contar duas outras parábolas. Uma, Jesus vai falar de um tesouro no campo, versículo 44 e 45. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O sistema bancário daquela época era diferente. Naquela época não existia o sistema bancário que nós temos hoje, embora existisse empréstimos, a ideia de banco, mas não como esse nosso capitalismo desenfreado hoje opera. Então, a forma mais tranquila era você guardar um pouquinho de dinheiro na tua casa, mas se tu tivesse muito dinheiro que fizesse o olho de alguém crescer e pensar em tirar aquele dinheiro de você, era normal que você, então, escondesse aquele tesouro. Foi isso que produziu enormes histórias de piratas, e se você já leu algum livro de pirata, é muito divertido, né? Porque envolve mapas, envolve alguém encontrando um mapa, ou envolve alguém buscando o tesouro, que talvez, quem sabe, esse pirata, ao ter sido preso, ou morreu em uma batalha, alguma coisa assim, deixou aquilo escondido, e nós vamos lá buscar esse tesouro. Então, filmes e livros a respeito de piratas são muito bons. O problema é que a nossa sociedade hoje já não produz mais isso, porque piratas estão muito longe no passado e tudo mais, e aí hoje a gente produz o quê? A gente produz outros tipos de filmes que às vezes não são tão interessantes assim. De qualquer forma, o que Jesus está dizendo aqui? Um cara foi fazer um serviço no campo para alguém. Talvez ele foi contratado por alguém para fazer o serviço no campo. Talvez lavrar, preparar a terra, tirar mato, não sabemos o que ele vai fazer. Mas ele topou com um volume lá. E ele, muito curioso, foi lá, abriu e descobriu que tinha muita grana. Muita grana. Na verdade, ele descobriu ali algo que valia muito mais do que a própria terra. Essa é a verdade. Então, até hoje nós temos, né, guerras funcionando por causa de terras raras, né? Então, é engraçado isso, né? Então, ainda dá para encontrar coisa boa na terra. Mas o que acontece é que esse cara encontrou algo que valia muito mais do que o campo. Ele pegou, devolveu lá, ele chegou para o dono do campo e disse assim, vamos negociar? O que você quer? Eu quero comprar esse campo. Esse campo, olha, ele é meio caro, ele custa talvez, sei lá, 90 mil reais. Vamos usar o... né? Ele diz, não, beleza, se eu te pagar 100, tu me entrega agora. Eu disse, cara, tem alguma coisa errada, tu tinha que negociar para menos. Né? O senhor não entendeu o modo judeu, ou o modo grego, ou o modo italiano, romano de negociar. A gente nunca negocia para mais, a gente negocia para menos. Tu tinha que ter pedido 80, não 100. Quer começar de novo? Não. Seguinte, se eu te der 110, tu me vende e não fala mais nada? O cara diz, tá bom, esse cara é burro, não sabe negociar. Mas ele encontrou algo muito maior lá. Algo de muito mais valor, valia muito mais do que o campo. E o outro versículo ali também, o reino dos céus, é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ou seja, alguém que conhece pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola preciosa. É assim que funciona quem encontra o reino de Deus. Encontrar algo inestimável. Por isso nós cristãos espantamos às vezes o mundo quando o nosso amor pelo reino de Deus é maior do que o mundo. Quando ao invés de ficar com um troco a mais que veio, eu devolvo. Quando ao invés de ficar cobiçando as coisas do próximo, nós não o fazemos. Quando ao invés de entrar nas mentiras, nós nos opomos e dizemos, não, isso eu não vou fazer.
Quando ao invés de ficarmos fascinados com as coisas do mundo, que fazem brilhar os olhos de muita gente, a gente olha e diz, olha, até que é legal, mas né, vou viver sem isso. E as pessoas, não pode, tu tem que entrar nessa jogada aqui, cara. Tu não pode ser assim como você é. Quem encontra o reino, encontra algo inestimável, e as coisas do mundo, elas ficam meio... são legais? São legais. Se eu tiver, vai ser bom? Se eu tiver, vai ser bom, mas se eu não tiver também, eu não tenho problema nenhum com isso. A nossa vida muda, e agora ela fica adequada a uma nova realidade. Nós fomos lá, encontramos o valor maior e pagamos pelo campo mais do que ele valia para ficar com aquilo que realmente era legal. Por isso que quando nós encontramos Cristo, o nosso sistema de valores do mundo, ele é totalmente transformado e a gente para de valorizar aquilo que o mundo valoriza e começa a valorizar aquilo que Jesus valorizava. Por isso que talvez, ao invés de tentar fazer um almoço com grandes pessoas influentes, talvez a gente passe a dar comida para pobres. E alguém diga assim, mas o que tu vai ganhar alimentando gente pobre? Pela tua perspectiva, nada. Mas da minha perspectiva, muita coisa. Então nós mudamos, agora transfere-se esse negócio de valores. Então, a grande pergunta que fica para os discípulos e para nós aqui é, já encontramos esse tesouro? Já fizemos essa troca? Porque senão eu corro o risco de usar Jesus de uma forma errada. Porque tem gente por aí que nasce querendo conforto, querendo talvez riquezas, bens materiais, querendo que a sua vida seja um monte de coisas. Aí vem para Jesus, não muda seu sistema de valores, continua e só diz assim, ai Jesus, que bom que tu está na minha vida, que bom que tu é todo poderoso, agora tu me ajuda a ter o que eu quero. E aí nós vamos usar Jesus como uma espécie de muleta, amuleto, auxílio, para conseguir as coisas que eu quero ter, com os meus valores completamente tortos. Jesus vai dizer, querido, senta aqui, vamos conversar a respeito disso. E se é aquele que brota, chegam as dificuldades, Jesus não vai dar o que eu quero? Não. Então eu estou fora do evangelho. Vou procurar outra coisa, hein? Por isso que algumas pessoas que fazem parte do evangelho dizem, não, pode vir, Jesus vai te dar o que você quer. E aí nós temos um monte de igrejas por aí com um péssimo exemplo do evangelho. Onde o evangelho às vezes não é nem pregado. Por fim, nós temos a parábola da pesca, então. A parábola da rede, desculpem. O reino do céu é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixe. Quando está cheio, os pescadores puxam para a praia. Então, assentam-se e juntam os peixes bons em cestos e jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Você já pescou com rede? Ninguém aqui pescou com rede? Alguns já pescaram. É muito divertido. Muito divertido porque tu entra no mar sem enxergar muita coisa, né? É meio no crepúsculo assim. Aí você larga aquela rede e você vem puxando, e você vem puxando. Aqui, obviamente, né, você lança com um barco e depois vai puxando, mas, né? E eu lembro que quando era o nascer do sol, a gente já estava puxando a rede e ali vem de tudo. Vem de tudo. Antigamente, a gente pegava de tudo na rede. Das outras vezes que eu fui com o meu pai, já não pescava mais tanta coisa. Mas vinha a raia-viola, né, aquela que faz a violinha. Vinha bagre, que não era tão bom assim. Aí vinha uns pampinhas, que parece um pacu da água salgada, horrível, cheio de osso, muito ruim, jogava fora. Aí vinham os papaterras, né? O bagre, quando era grande, era legal de pegar. Aí vinha aquelas bolachas do mar, também jogava fora, aquilo aí não servia para nada, a não ser para a gente ficar brincando de fazer ela quicar na água, né? Vinha um monte de coisa. Hoje em dia já não vem mais tanta coisa assim, a gente está ajudando demais o mar. Mas é essa a ideia. Essa ideia que quando chegava ali, a gente ia separando e depois ainda tem que limpar todos os peixes bons, né? Então, mas era muito divertido fazer esse trabalho de separação. Mas não nesse momento aqui. Porque aqui Jesus disse que vai chegar o momento do juízo. E na rede em que o reino for lançado e puxar para fora,
o que vier, nem tudo vai para o céu. Só depois de recolhida a rede é que tudo será devidamente separado. Quando o reino for instalado, vai haver separação. Agora, nós estamos no momento de continuar lançando a rede. Não chegou ainda o momento em que tudo vai ser separado. Então, nós ainda podemos levar a semente do Evangelho às pessoas que nós queremos, às pessoas que ainda amamos, aos nossos amigos e para talvez pessoas que nós não conhecemos, mas que aí fora ainda não encontraram a verdade do Evangelho. A rede ainda está sendo lançada. Você e eu ainda estamos no momento de oferecermos o reino. Porque chegará o dia em que talvez pessoas que gostamos, pessoas que amamos aqui, pessoas que queremos muito bem e pessoas que não conhecemos serão colocadas do outro lado. Serão descartadas e não receberão a entrada no reino. Conclusão dessas parábolas de Mateus capítulo 13. Há hoje mistérios que a gente não pode compreender sobre o reino dos céus. Isso porque a sua implantação ela não foi imediata. Não é como um grande reino que vem, domina, mata, destrói e diz, agora a coisa vai começar a ser do meu jeito. Como esse pessoal do Antigo Testamento estava acostumado. Uma hora vinha a Síria chegava, tomava, jogava fogo e dizia, a partir de agora vocês me obedecem. Tá bom? Beleza. Aí depois da Síria vem a Babilônia vem, toma tudo e diz, gente, sabe o que era antes lá com a Síria? Sim, agora mudou, agora é comigo. Tá bom, beleza. E aí depois vem a Pérsia, e a Pérsia vem e domina também e tudo mais. E aí vem o exército de Alexandre, domina e tudo mais, Alexandre morre, vem Ptolomeu, vem os Seleucidas, e aí depois ainda vem os Asmoneus, e depois ainda vem o Império Romano, e cada império que chega se estabelece de forma rápida, à força, e diz, a partir de agora você me obedece. Eles estavam acostumados com isso. A história deles é feita disso. Aí quando vem Jesus dizendo, eu vou trazer o reino dos céus, os caras dizem, beleza, quando é que chega os exércitos e destrói tudo? E Jesus diz, não é assim com o reino dos céus. Não é da forma como vocês conhecem. Então a implantação do reino não é imediata. E ela ainda está se desenvolvendo até a sua plenitude. Se estamos aqui falando que Cristo voltará, é porque o reino dos céus ainda está em sua condição de implantação e crescimento. O reino ele foi inaugurado. Ele começou a acontecer. Mas o seu rei ainda pode ser rejeitado. Então ele não é pleno. Porque se há um rei que eu posso dizer, não, eu não te obedeço, então ele não está plenamente configurado. E é isso que está acontecendo. Hoje nós, espero que nós não, mas hoje pessoas aí fora ainda podem dizer, eu não quero seguir Jesus. E tudo bem. E agora imagina se você era de um imperador romano, numa cidade romana, e dissesse assim, eu não vou obedecer ao imperador, vou fazer o que eu quero. Se você conseguisse terminar a frase sem antes ter sido capturado e colocado diante do imperador, você é um herói. Então, se nós ainda podemos dizer, eu não quero esse rei aí, vou seguir meu próprio caminho, significa que esse reino não está completamente instalado. Ele está em processo de implantação. E só pode perceber plenamente o reino aqueles cujos olhos espirituais já foram abertos. Então tem um monte de gente aí fora, cega, espiritualmente, seguindo um monte de outra coisa que não é nenhum tipo de convite para o céu. Pelo contrário, é uma enganação que vai fazer com que, no final, essas pessoas percebam o erro que fizeram. Uma vez que as raízes do reino foram lançadas, então, o seu desenvolvimento é inevitável. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não tem como parar uma vez que a semente de mostarda encontrou o solo bom, adequado, foi regada, vai receber sol, ela vai se transformar no que ela tem que ser transformada. Então, Jesus está dizendo que o reino foi instalado. Não tem como impedir mais que esse reino chegue à sua plenitude. E isso é legal. O resultado vai ser, então, um crescimento de dentro para fora que tornará inútil qualquer tentativa de destruí-lo. Por isso que não adianta vir os passarinhos e roubarem a semente, não adianta os espinhos virem sufocar, o sol vir e queimar, ou o joio crescer no meio do trigo. Isso é tudo artimanha do inimigo, mas nenhuma delas fará com que o reino seja impedido de chegar à sua plenitude. Então nós podemos dizer que
toda pessoa que encontra o incalculável valor do reino de Deus, uma vez confrontada com o reino de Deus, pronta e alegremente abre mão do que for necessário para obter deste reino a sua cidadania. Esta é a verdade das parábolas do reino. Toda pessoa que encontrar o valor incalculável do reino, que for confrontada com a verdade do reino, pronta e alegremente vai abrir mão do que for necessário para obter nele sua cidadania. E o mundo está repleto de exemplos assim. Um dos exemplos nós vimos ali, o Luca, no início da nossa celebração, que é um rapaz jovem, é um rapaz com um intelecto muito acurado, é um menino com uma energia e uma capacidade de comunicação incríveis, que poderia estar fazendo qualquer coisa em qualquer empresa por aí, se dando muito bem. E está lá, vivendo de sustento, de pessoas que enviam dinheiro para ele, para que ele faça pessoas se encontrarem com Cristo. E isso é alguém que encontrou o valor do reino e disse: me vende esse terreno aí, por mais do que ele vale, pode ser, porque eu não quero mais nada disso. E talvez alguém do mundo olhe e diga assim: mas o que está fazendo um guri tão bom, que podia estar gerenciando qualquer empresa por aí, ali, vivendo desse jeito? Esse cara encontrou o reino. Ah, mas e nós? Então todo mundo tem que ser missionário? Não, não, não. Qualquer pessoa pode olhar para você, no teu emprego, no teu trabalho, na tua faculdade, e dizer: essa pessoa tem valores diferentes do nosso. O que é isso? Por quê? E aí nós temos que estar sempre prontos a manifestar o porquê nós estamos prontos a abrir mão de coisas que o mundo valoriza, mas que para nós são tão pequenas, que não vale nem a pena gastarmos o nosso tempo. É assim o reino dos céus. Então as parábolas do reino trazem essa verdade. O reino já começou. Nós agora temos um grande papel de mantermos essa semente viva e espalharmos ela por aí. Chegará o dia em que isso não mais poderá ser feito. Então nós temos que cumprir nosso papel. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, viva, eficaz, verdadeira, que nos incentiva a crescermos na tua direção. Obrigado por essas parábolas do reino que nos incentivam a continuar esse trabalho, semeando, cuidando, plantando, falando, fermentando, enfim, fazendo com que pessoas encontrem um tesouro. E não vão dar esse tesouro para nós, porque o tesouro é tu, e nós já te temos. Queremos que mais pessoas encontrem desse tesouro, desfrutem. E esse é o nosso papel como comunidade, como igreja, como unidade. Em Cristo nós agradecemos isso. Amém.